Salve jovem, tudo bem? Guilherme Matar aqui, conteúdo novo do Esquenta da Copa do Mundo de 2026 e o assunto é Portugal. Eu vou falar da primeira Copa que o país jogou no futebol de campo masculino, a de 1966, uma Copa muito especial para o pessoal português. Bom, eu assisti os jogos completos dessa equipe de 6.6 no site do FIFA Plus e algumas coisas me chamaram a atenção na esquadra. Primeiro, o fato do atacante Eusébio ser o diferencial técnico e um grande finalizador, grande em quantidade mesmo. Ele costumava ser responsável por uma grande quantia dos arremates feitos por Portugal nos jogos. Batia a falta em direção ao gol, cobrava bastante escanteio, e o Eusébio seria o artilheiro da competição com 9 gols, 4 deles de pênalti. E veja só, ele fez 9 dos 17 gols que o time português anotou ao todo no campeonato. Quer dizer, ele foi responsável por mais da metade dos gols da equipe no certame da Inglaterra. Outro ponto de destaque na Portugal da Copa de 66 era a movimentação do meio para frente da equipe. O Torres, por exemplo, ele era um cara alto, importante para o jogo aéreo do time, mas ele era mais que isso. E o José Augusto, na artezinha da escalação da equipe que aparece nas transmissões que tem nos jogos completos do FIFA Plus, o José Augusto é mencionado como ponta-direita de uma formação em 4-2-4, só que ele jogou costumeiramente como meia na Copa, e caía mais na meia esquerda. O jeito de jogar do time desafiava essa categorização de 4-2-4 na prática. Sobre o comando técnico da equipe, cabe um adendo interessante. Portugal tinha um selecionador e um treinador. O selecionador, o cara que escalava o 11, era o Manuel da Luz Afonso. Já o Otto Glória, o treinador brasileiro, ficava com a parte tática, algo que é abordado numa matéria do veículo português Expresso. Quanto à formação escalada na competição, o time base de Portugal sofreu alterações pontuais, e só no setor defensivo. Todos os caras de ataque e meio-campo foram constantes. O Jaime Graça, o capitão habitual Coluna, o José Augusto, o Eusébio, o Torres e o Simões começaram jogando todas as partidas disputadas por Portugal. Mesma situação do lateral esquerdo Hilário, ele também foi titular no Mundial inteiro. O goleiro José Pereira virou titular a partir do segundo jogo e seguiu assim até o fim. Antes, na estreia, o Carvalho foi o arqueiro utilizado. No lado esquerdo da dupla de zaga, o Vicente foi o titular habitual, dando lugar para o José Carlos nos 2 últimos jogos, ali na semi e na disputa do terceiro lugar. No lado direito dessa dupla de zagueiros, o Batista só não foi titular uma vez, contra a Bulgária, na primeira fase, quando o Germano jogou. E detalhe, nessa partida aí contra os búlgaros, o Germano foi o capitão. Foi a única vez que o Coluna não exerceu a função de capitão da equipe durante a Copa toda. O setor com variação mais constante no time de Portugal foi a lateral direita. Ali, o Moraes foi o titular em 3 jogos, incluindo o duelo com o Brasil e as quartas contra a Coreia do Norte, enquanto o Festa começou jogando as outras 3 vezes, entre elas a semifinal com a Inglaterra e a disputa de terceiro com a União Soviética. Para fechar os detalhes sobre a formação, a linha ofensiva titular, se a gente convencionar escalar Portugal no formato 4-2-4, que aparecia, por exemplo, nos vídeos de jogos completos no FIFA Plus, a linha ofensiva titular vinha toda do Benfica, e do Benfica vinha também o médio titular Coluna. Muito bem, Portugal entrou na Copa num grupo que tinha Hungria, Bulgária e Brasil e ganhou de todo mundo marcando 3 gols por jogo. 3-1 na Hungria, depois 3-0 na Bulgária e 3-1 de novo no Brasil. Contra a Hungria, os 3 gols vieram de cabeça, e me chamou a atenção que a jogada do gol húngaro começa num erro de passe do Eusébio na meia cancha. Apesar disso, o Eusébio teve uma atuação bem chamativa no duelo, e seria dele a assistência para o terceiro gol, no finalzinho, aliás, cobrando escanteio. É interessante falar também do jogo de Portugal com o Brasil na primeira fase. A seleção brasileira foi para o embate com 9 alterações em relação à escalação que tinha perdido na rodada anterior para a Hungria, por 3-1. Trocou até o goleiro. Quem jogaria na meta contra Portugal seria o Manga, enquanto nos duelos anteriores o arqueiro brasileiro tinha sido Gilmar. No confronto com Portugal, o Pelé sente bastante aos 29 do primeiro tempo, depois de tomar 2 entradas do mesmo jogador no mesmo lance.
Ele sai do campo e tal, e quando volta, volta mancando. E curiosamente ele é mais participativo no jogo depois de voltar debilitado, embora com participação limitada. No fim da partida, o Pelé consegue dar um revide no lateral Moraes, que foi quem deu a entrada dupla nele no primeiro tempo. O Eusébio faria 2 dos gols portugueses contra o Brasil, mas a parada mais chamativa desse jogo para mim, envolvendo o Eusébio, acontece no fim. Quando a partida acaba, o atacante parece tentar ficar com a bola do jogo, só que um dos bandeirinhas não deixa. Portugal terminou a primeira fase na liderança do grupo, enquanto o Brasil, depois que a terceira rodada se completa, acaba eliminado, sem conseguir classificar para o mata-mata. Lembrando que a seleção brasileira era a atual bicampeã do mundo e lutava por um inédito tri na época. A Hungria ficou com a segunda vaga da chave e passou junto com os lusitanos para as quartas de final. Aí então o time português foi pegar a Coreia do Norte nas quartas, num embate que apresentou circunstância inédita para os comandados do treinador Otto Glória, porque foi a primeira vez que Portugal se viu atrás do placar na competição. O começo do jogo trouxe sustos. A equipe tomou o primeiro gol norte-coreano com menos de 1 minuto e com 23 de partida se viu perdendo de 3-0. Apesar disso, Portugal descontou rápido, fez o primeiro dela poucos minutos depois de tomar o 3-0 e já foi para o intervalo tendo diminuído o preju para 3-2. Na segunda etapa, a Coreia do Norte voltou com uma postura de tentar jogar mais, o confronto ficou mais franco, mas Portugal virou com rapidez. Já com 15 do segundo tempo, para se ter ideia, a equipe tinha passado à frente e os norte-coreanos não conseguiram mais reagir. Tanto que a última grande chance dos asiáticos foi aos 12 da segunda etapa, quando estava 3-3. Depois disso, Portugal ficou tranquilo e chegou a essa tão lembrada vitória de 5-3 no placar final. 4 desses 5 gols sendo marcados pelo Eusébio e 2 deles de pênalti. Então pintou no caminho a anfitriã Inglaterra na semifinal. Vendo essa semi, você nota que a Inglaterra era o time mais qualificado que Portugal pegava até ali. Um time bem maduro no jeito de jogar. O Eusébio demorou para conseguir entrar de fato na partida. E Portugal só passou a ter situações de gol em sequência depois dos 30 e tantos da primeira etapa, após passar por alguns minutos em que sentiu o primeiro gol da Inglaterra. Aí no segundo tempo rolaram situações de possível anotação de pênalti para Portugal de toques no braço de jogadores ingleses, situações que não houve marcação. De qualquer forma, Portugal teve 2 oportunidades agudas de chegar ao 2-2 no fim do jogo, mas a Inglaterra manteve o 2-1 e foi para a final do Mundial. Esse jogo teve o detalhe do árbitro encerrar o segundo tempo alguns segundos antes do estouro do tempo regulamentar, pelo menos ali no que aparece no cronômetro do vídeo do jogo completo no FIFA Plus, e o duelo acaba num momento em que Portugal tinha a possibilidade de armar um ataque. E sobre o gol português nesse jogo, que saiu de pênalti pouco após a Inglaterra abrir 2-0 no segundo tempo, os 2 gols ingleses foram feitos pelo Bobby Charlton. O gol de Portugal, olha só, foi o primeiro gol sofrido pelo Gordon Banks na Copa de 66. Essa semifinal também é famosa pela troca de estádio. Ela era prevista para acontecer no Goodison Park, em Liverpool, mas acabou transferida para Wembley. O time português foi na sequência da sua caminhada para a disputa de terceiro lugar contra a União Soviética do goleiro Lev Yashin. Esse seria o jogo de menos inspiração de Portugal no Mundial, especialmente no segundo tempo. O público, aliás, mostrou insatisfação em certos momentos, vaiando ambos os times em determinadas situações ao longo do duelo. Portugal conseguiu chegar à vitória por 2-1, com um gol marcado no final pelo Torres. O primeiro gol tinha sido do Eusébio de pênalti, e o empate da União Soviética havia saído ainda antes do intervalo. Aliás, o juizão encerrou a primeira etapa 20 segundos antes de dar 45 minutos, no cronômetro ali do vídeo do jogo completo no FIFA Plus. Bom, jovem, é isso aí. Esses eram os detalhes que eu queria citar da campanha de Portugal na Copa de 1966, quando o time treinado pelo Otto Glória terminou em terceiro lugar, logo na estreia do país em mundiais de futebol de campo masculino. Um abraço, até a próxima.